Bem-vindo ao Palavra de Esperança. Hoje eu tenho que falar um pouquinho mais baixo, porque o que você está vendo aqui é a Biblioteca Pública da cidade de Nova York. Este edifício contém mais de 50 milhões de livros. É muito livro, não é mesmo? Aqui está acumulada a ciência, a cultura, a história de muitas civilizações. Bom, apesar de muitos livros estarem aqui, existe um que se destaca. Ainda hoje este livro é o mais vendido em todo o mundo. Eu estou falando da Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro antigo, mas ainda capta o interesse e curiosidade das pessoas. O programa de hoje vai falar sobre a natureza e a essência desta carta de Deus ao ser humano. Então, neste momento, você fica com o pastor Oliveiros Ferreira, que vai responder algumas perguntas que podem ser tuas também. Na sequência, o pastor Steverson Lemes vai receber um convidado e vai falar da Bíblia e as nossas emoções. E então, o pastor Robson Menezes, no programa de hoje, vai explicar para mim e você acerca da natureza e o poder de trás deste grande livro. Bem-vindo ao Palavra de Esperança. Olá amigos, muito bom ter vocês aí assistindo o programa Palavra de Esperança. E esse é o quadro Na Palavra, onde nós recebemos algumas perguntas e procuramos respondê-las baseado na Palavra de Deus, a Bíblia. Vamos à primeira pergunta de hoje. Eu gostaria de saber se a Bíblia ela pode ser considerada como uma carta de Deus aos homens. Por quê? Sim, a Bíblia é uma carta de Deus aos homens. Na verdade, a Bíblia é uma carta de amor de Deus a nós. Quando Deus criou o homem, Deus se relacionava com a humanidade, Adão e Eva, pessoalmente no Jardim do Éden. Mas o pecado faz separação entre Deus e a humanidade. Isaías 59:2. Então Deus elaborou um plano para revelar o seu amor e também mostrar o plano de salvação, de reconciliação, de restaurar a humanidade a seu estado original que o pecado separou. E isto Deus fez chamando homens e mulheres, profetas. Deus deu a eles a sua vontade, revelou a eles, deu sonhos, visões, e Deus deu ordem a eles. Por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 11, diz para João o que Jesus falou. O que vês, escrevem num livro e manda às 7 igrejas. Aqui enumera as igrejas e tudo mais. Essa ordem é repetitiva na Bíblia. Então Deus dá a mensagem e Deus dá a ordem para que essa mensagem seja escrita. Desta forma, nós temos a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então a Bíblia é uma carta de amor de Deus a nós, a você. Quando você lê a Bíblia, você recebe então a compreensão do amor de Deus, do plano de Deus para salvar você e eu para a eternidade. Vamos agora à segunda pergunta de hoje. É verdade que a Bíblia foi escrita em forma de carta? Sim, é verdade. Vários livros da Bíblia foram escritos em forma de carta. Por exemplo, Pedro escreveu 2 cartas, que é sinônimo também de epístola. E na segunda epístola, ou segunda carta que ele escreveu, no capítulo 3, ele faz referência aos escritos de Paulo e chama os seus escritos de epístola ou cartas. Ele diz assim no versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, continua Pedro, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender que os indoutos torcem para a sua perdição. Então o ponto aqui é que Pedro está dizendo que os escritos de Paulo foram feitos em forma de carta. E é verdade. Quando você lê o Novo Testamento, você vai encontrar 14 cartas que Paulo escreveu para determinadas igrejas locais, mas estas cartas têm a validade também de transmitir uma mensagem a todas as igrejas de Deus em todas as épocas. Ela tem uma mensagem universal. Portanto, a parte da Bíblia foi escrito em forma de carta. Então, quando você lê a Bíblia, quando você abre a palavra de Deus, você sabe que é uma mensagem de Deus a você. São cartas de amor de Deus a você, que revela o seu plano de salvação, de redenção e reconciliação. Obrigado a vocês que mandaram as perguntas de hoje. A gente se vê no próximo programa Palavra de Esperança.
Hoje aqui no Palavra de Esperança, no nosso bate-papo, o tema é cartas. Isso mesmo, cartas. Parece até um pouco ultrapassado, mas para nos ajudar com esse assunto, convidamos a terapeuta familiar Dilene Ebinger. É isso, Dilene? Dilene Ebinger. Esse sobrenome é o quê? A origem dele? Ele é alemão. É alemão? Isso, descendente de alemão. Legal. E você é terapeuta familiar. Isso. Você atende a região de Campinas, palestrante, Hortolândia. Isso. Em palestras a gente trabalha pelo Brasil e fora também. Agora Sim. com um consultório aqui em Hortolândia, onde a gente trabalha. Que legal. Dilene, é o seguinte, o programa Palavra de Esperança hoje está tratando de um assunto referente a cartas. E a primeira pergunta para a gente iniciar o nosso papo, eu queria saber, existe uma expectativa, uma visão de alguns que a comunicação hoje, feita pelas redes sociais, por exemplo, WhatsApp, Facebook, e-mail, tudo aquilo que as redes sociais e a internet proporcionam para a gente hoje, tem atrapalhado um pouco os relacionamentos. E, na verdade, os saudosistas dizem que nós deveríamos voltar para as cartas escritas. Como que é isso? Qual é a visão que você tem, uma pessoa especializada em relacionamentos, sobre esse assunto? Atrapalha mesmo ou não? Eu creio que existe um grande benefício nesse aspecto também, né? Isso estreita os relacionamentos, aproxima as pessoas. Imagine que você tem um parente fora do Brasil, distante, e você pode dar um bom dia para ele, ele te responde instantaneamente. Isso eu acredito. Na hora, né, ali, né? Claro, na hora que você manda, ele te responde. Então eu não vejo como ruim essa forma de comunicação. Eu acho que é rápida e eficiente. Eu penso que, como tudo no mundo, se a gente não coloca nas devidas proporções, no devido lugar, isso pode sim trazer prejuízos para a nossa comunicação. Muitos se utilizam desses recursos dentro da própria casa. Então, ao invés de esse meio de comunicação aproximar as pessoas, ela acaba afastando, porque as distâncias não existem e elas fazem uso desse tipo de comunicação. Então eu creio que essa comunicação ela é boa, ela é bacana, quando as distâncias, distância de espaço, de tempo existem entre as pessoas, né? E não corporal, e não física, mas de local mesmo, um está num lugar, outro está em outro. Então isso permite reduzir isso. As cartas elas tiveram o seu lugar, hoje os e-mails eu acredito que substituíram isso, né? Mais rápido, né? Mais fácil. Mais eficiente, chega mais rápido. A carta ela era muito pessoal, você ali fazia com a sua própria letra, levava algum tempo para fazer. Eu lembro de relatos e ouvi colegas, né, que eu também fui do tempo das cartas. Eu também, viu, Dilene? Eu também vi, namorei por carta. Eu ainda peguei, assim, digamos que nós pegamos o finalzinho das cartas, isso, bem o finalzinho. Isso. Então tem um benefício, né? Você expressava ali, às vezes demorava dias escrevendo, porque cada dia escrevia um pouquinho aquele texto, ia colocando ali o seu sentimento. Voltava, né, e tirava aquele parágrafo. Essa coisa da carta, ela oportunizava para o recebedor pensar e repensar, ler e reler, porque demorava a chegar, né? Dependendo para onde você mandava, levava dias, às vezes semanas, para que aquela comunicação fosse chegada até lá. Hoje, essa nova forma de comunicação escrita é rápido, você dá um clique e ele chega lá, se eu estiver conectado na hora, a leitura é rápida. Então, se não há um entendimento, imediatamente já há um diálogo ali, né? Você dá uma resposta. Exatamente. Mesmo que não seja em WhatsApp, que é na hora, até por e-mail, se estiver conectado, já manda um e-mail, devolve o e-mail, manda o e-mail, devolve o e-mail. Então, fica mais interativo, é bem verdade, mas às vezes também causa um pouquinho de ruído na comunicação, traz alguns desentendimentos. Fica meio superficial, Exato, não se aprofunda muito, fica difícil. O que ela quis dizer com isso? O que você tá aí já na mesma moeda que recebe, já devolve, não há tempo para pensar um pouquinho sobre o que será que realmente quis dizer, né? Mas essa forma de comunicação de toda eu não acho que ela é ruim, não. Ela tem o seu espaço, ela tem o seu lugar. Ela não pode ser substituída pela conversa, pela a pessoa com a pessoa. A carta, por exemplo, ela chama mais para uma conversa ou dá espaço mais para eu ter, mesmo que a pessoa longe, esse tipo de relacionamento ou não, eu preciso da pessoa também ali física para a carta não substitui isso. Não, eu não acredito que seja substituível, mas eu acho que ajuda bastante quando não é possível. E eu acredito até que ela tem o seu espaço mesmo quando os corpos estão distantes, ela é a forma ideal para se manter um contato, né? Mas se os dois estão juntos, trocar a presença um do outro por uma forma escrita não faz sentido.
né? Não faz sentido. Hoje, a juventude está sentada na mesma mesa no restaurante e fica com né, passando os mensagem. smartphones, Isso. os tablets. A tecnologia faz isso, mas isso não é o ideal. Isso Sim. não aproxima pessoas, isso não trabalha relacionamentos, isso não traz solidez dos vínculos. Isso, dessa forma, utilizado dessa forma, não. Ela pode ser positiva quando é utilizado por causa da distância entre duas pessoas, a distância física entre duas pessoas. Essa expectativa que a carta, por exemplo, você mencionou aí que demorava para chegar, tal. Essa expectativa, ela ajuda ou não ajuda nos relacionamentos? O instantâneo hoje, o que gera na gente? Mais ansiedade, menos ansiedade, esse negócio de instantâneo hoje? Eu creio que se esperava gerar menos ansiedade, mas eu acho que o efeito saiu pela culatra, né? Porque no passado levava dias, então você escrevia, esperava aí uma semana a resposta, aquilo gerava muita ansiedade, eu me recordo disso, né? Esperar a carta do namorado, poxa, quando vem, e muitas vezes se vigiava o carteiro, né? Para pegar logo, para não passava ficar direto e já ficava triste, Exato. né? Hoje, essa rapidez era para não haver tanta ansiedade. Sim. Mas a ansiedade está tão grande que ninguém sai, né, das redes sociais, ficam ali esperando. Eu mandei, porque não respondeu logo. Então, hoje é uma cobrança de que a resposta seja imediata por causa da possibilidade do indivíduo estar conectado naquele instante. Sim. Então, se não manda, estava online, por que não me respondeu? Então, acaba trazendo conflitos e dificuldades por causa dessa vigilância. Eu diria assim que é um controle que você acaba tendo, né? Entra lá para saber que horas ele estava conectado. Olha, ele estava tal hora. E não respondeu? Exatamente. Deixou aqui sozinha. Aí começa a gerar uma série de dificuldades, né? Então, tá me desvalorizando, eu não sou importante como eu imaginava, tá me pondo na geladeira. E aí começa a gerar um monte de sentimentos negativos que prejudicam os relacionamentos. Né? Legal. Uma dica agora rapidinho, Edilene, para o nosso amigo que está lá, o amigo que está assistindo. Como a gente pode fazer para se livrar disso, dessa ansiedade demais? Eu creio que é inevitável hoje, né, esse tipo de comunicação. Né? Se a gente não entrar nele, a gente vai ficar meio à margem. Só que a gente tem que ter um certo controle sobre esses aparelhos e essa comunicação e não elas nos controlarem. Né? Esses aparelhos nos controlarem e essa comunicação tomar conta de nós. Então eu acredito que a gente fazer uso, mas não todo o tempo, colocar lá, não ficar monitorando amigos ou pessoas queridas ali, estava, não estava, mandou, não mandou. Buscar relaxar. É um autocontrole. Não é a máquina que vai controlar isso em você. É você que controla a máquina, Espera-se, né? não é? Espera-se que nós controlemos as máquinas e não as máquinas sejam feitas para nos controlar, que a gente tenha domínio sobre isso e muito especialmente sobre nós mesmos. Muito bom. Doutora Edilene, muito obrigado por ter aceito o convite aqui do Palavra de Esperança. Fica aberto então para alguns programas mais na frente você voltar para nos ajudar com temas semelhantes a esses de relacionamento também. E você que está nos acompanhando, fique agora com o pastor Robson Menezes trazendo uma mensagem da Carta de Deus para você, a Bíblia Sagrada. O programa Palavra de Esperança está aqui na biblioteca do Centro Universitário Adventista São Paulo, que fica na cidade de Engenheiro Coelho, para falar sobre a carta mais importante que a humanidade já recebeu, a Palavra de Deus. Acompanhe conosco esse assunto tão importante. Provavelmente você já deve ter ouvido a música Gangnam Style do rapper sul-coreano Psy. Ela atingiu a impressionante marca de 7 milhões de curtições na internet e foi o primeiro vídeo a ter 1 bilhão de visualizações no YouTube. A música do Psy tornou mundialmente conhecido o bairro luxuoso e nobre da cidade de Seul, chamado Gangnam. Este bairro, na verdade, mostra um estilo esnobador de superioridade. Por isso, a mensagem do clipe é uma sátira a essa postura de luxúria das pessoas daquele lugar. Para você ter uma ideia, a desigualdade social é tão grande que quase 7% de todo o PIB daquele país está presente nos pequenos 15 quilômetros quadrados daquele lugar. Apesar de ter nascido lá, Psy, se mostrando contrário a esse estilo esnobador, afirmou o seguinte: a sociedade humana é tão vazia que mesmo enquanto eu filmava, eu me sentia patético. A crítica também está presente no coração do brasileiro, porque a desigualdade social também faz parte da nossa realidade aqui.
Nós esperamos 64 anos para ter de novo o maior evento esportivo do planeta, a Copa do Mundo. Mas ele terminou como um verdadeiro sonho amargo. Nós esperávamos que teríamos melhorias na área da saúde, educação, transportes, mas a Copa terminou sem motivo nenhum para a gente comemorar. Ao longo da história, muitas pessoas encontravam em Jesus um verdadeiro aliado para combater o sofrimento e a angústia, porque ele não era apenas mais um revolucionário, mas era a verdadeira revolução para fazer com que nós tivéssemos esperança. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nós encontramos uma linda história de um milagre que Jesus realizou, chamado a Pesca Maravilhosa. Ele estava andando à beira do lago de Genezaré quando a multidão o apertou para ouvi-lo falar. Ele precisou então entrar em um barco e, afastado um pouco, pôde assim atender às necessidades das pessoas que estavam ali ansiosas para ouvir as suas palavras. Por que é que Jesus atraía a atenção das multidões se ele não demonstrava os símbolos do sucesso, do poder e da vaidade? A resposta só pode ser que a sua mensagem era diferente. E é exatamente isso que nós encontramos nos evangelhos. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós encontramos assim no verso 1. As multidões o procuravam para ouvir a palavra de Deus. No próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 4, verso 32, nós encontramos que as multidões se maravilhavam da sua doutrina porque a sua palavra era com autoridade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 7, o verso 28 e o verso 29, nós encontramos que as multidões se maravilhavam da sua doutrina porque o seu ensinamento era com autoridade e não como os escribas. Preste atenção que eu vou te dizer agora. A palavra de Jesus tem poder e é essa autoridade que você precisa hoje na sua vida. Uma imagem que comparava a eleição do Papa Bento XVI com a eleição do Papa Francisco foi postada pela NBC para mostrar a influência que a tecnologia trouxe para a nossa sociedade. Na primeira imagem, no ano de 2005, as pessoas estão apenas olhando para frente, enquanto que na segunda imagem, as pessoas estão registrando aquele momento com os seus tablets e celulares. É claro que a nossa comunicação mudou. Antigamente, a gente esperava as notícias das pessoas que nós amávamos e que estavam tão longe através da carta do correio. Mas hoje a situação é bem diferente. Os dispositivos eletrônicos nos conectam cada vez mais rapidamente a todo tipo de informação e conteúdo. Talvez você nem saiba direito do que eu estou falando, porque não conheceu essa realidade. Mas eu quero te dizer que essa era jurássica não faz assim tanto tempo que deixou de existir. Mesmo a comunicação tendo mudado, a forma que o céu escolheu para romper a distância que havia com a terra foi uma carta. É isso mesmo, Deus enviou uma carta para você, uma carta para mim. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, o verso 16, encontramos que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para que o homem seja perfeitamente habilitado para toda e qualquer obra. Encontramos em Hebreus 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva, é eficaz e útil para que nós entendamos os nossos pensamentos e até mesmo os propósitos do nosso coração. Se Deus nos mandou uma carta, Ele fez algo ainda maior. Em João 1,14, nós encontramos que a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus nos mandou uma carta de carne e osso, chamada Jesus Cristo, para fazer com que você entenda quem Ele é e o quanto Ele te ama. Você lembra da história do início, da pesca maravilhosa? Naquele dia, Jesus não impressionou apenas a multidão que estava ansiosa por ouvir a sua palavra, mas principalmente a Pedro, um experiente pescador. Ele havia passado a noite inteira pescando, mas literalmente o mar não estava para peixe. E quando ele estava desistindo, foi desafiado por Jesus a tentar mais uma vez. E a sua resposta diante do desafio do mestre foi: havendo pescado a noite inteira, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes.
É exatamente isso que você precisa hoje. Escolher viver pela palavra de Deus é escolher viver pelo milagre. Depois que as bombas da Segunda Guerra Mundial destruíram a cidade de Varsóvia, o prédio da Sociedade Bíblica Polonesa foi seriamente atingido, ficando apenas uma parede, e era possível se ler uma frase tão importante. Lá dizia assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Essa história tão maravilhosa termina contrastando duas reações, a de Pedro e a de Jesus. Quando ele lança as redes e ele as puxa, ele observa que a palavra de Deus pode realizar o sobrenatural. E diante disso, a sua reação é: retira-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O ser humano, diante do poder de Deus, se acovarda porque sabe que Deus tem a condição de mudar a nossa sorte. E para resolver esse problema, Jesus então responde a Pedro dizendo: não temas, Pedro, porque a partir de agora você será um pescador de homens. É exatamente esse o propósito do milagre: fazer com que o ser humano, cheio de defeitos, se transforme numa verdadeira fonte de bênçãos, de milagres. É isso que nós encontramos na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 2. Nós somos a carta de Deus, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Senhor. Chegou a hora de você tomar a sua decisão em favor de Jesus. Escute essa música, que com certeza Deus fará de você um pescador de homens, alguém capaz de transmitir a graça do céu. Busquei encontrar respostas para o mal que vi. Busquei soluções para tantas desilusões, mas quando perdi o medo de estar sozinho, olhei para trás e vi que não volta mais o tempo. Se as ondas não cessam e o sonho acabou, não vou mais chorar porque tudo passou. Me sinto feliz, pois eu posso esperar. Carrego a certeza de ver Jesus voltar. Se o passado machuca e quer sufocar, a esperança que surge promete enxugar cada dor, cada lágrima. Veja a reluz, novo céu, novo dia. Cristo já vem nos buscar. Se as ondas não cessam e o sonho acabou, não vou mais chorar porque tudo passou. Me sinto feliz, pois eu posso esperar. Carrego a certeza de ver Jesus voltar. Se o passado machuca e quer sufocar, a esperança que surge promete enxugar cada dor, cada lágrima. Veja a reluz, novo céu, novo dia. Cristo já vem nos buscar. Tentas encontrar saída, a mão de Cristo vai te segurar. Tentas encontrar saída,
esperança que surge e promete enxugar cada dor, cada lágrima. Veja a luz, novo céu, novo dia. Cristo já vem nos buscar. Ele prometeu, e tudo que Ele promete Ele cumpre. Muito em breve Ele vem. Cristo vem. Ele vem. Cristo já vem nos buscar. É bom saber que nós somos a carta de Deus e a forma pela qual Ele escolheu para abençoarmos a vida das pessoas. Você aceita esse desafio de Jesus? Então feche os seus olhos para falarmos com Ele. Querido Pai, nesse momento nos colocamos em Tuas mãos, porque queremos ser uma carta que transmite boas notícias. Usa a nossa vida. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E este foi o Palavra de Esperança de hoje. Espero que você tenha gostado. Envie as tuas sugestões para nós, facebook.com/Palavra de Esperança TV. Ou se preferir, visite uma das nossas igrejas. Procure no site www.encontreumaigreja.com.br. Eu espero te ver num próximo programa. Até lá!